Hoje a gente vai bater um papo sobre conhecimento, autoridade e poder. Né? Então, quando uma pessoa detém conhecimento, ela ganha respeito, ganha admiração, ganha lugar de fala. Né? Só que muitas pessoas confundem o conhecimento em si com palavras difíceis, um tom mais incisivo, arrogante. E esse é um ponto de atenção. Por quê? Enquanto a comunicação tem o papel de conectar, de ampliar relações, palavras difíceis costumam nos afastar, nos distanciar, né? E nos isolam de certa forma. E para que isso, né? Ano passado, uma moça fez uma simulação de entrevista aqui com a gente na B6 e era poucas as palavras que ela falava e eu entendia. E olha que até que eu leio bastante, né? Mas em um dado momento ali da entrevista, eu perguntei para ela: escuta, Cláudia, será que você podia me explicar de uma forma um pouquinho mais simples, né? Então, nesse momento, ela respirou fundo, ela virou os olhinhos assim, ela disse: é que a minha área, Simone, ela é muito técnica mesmo. Não dá para eu explicar para você de uma forma mais simples. O profissional que vai me entrevistar, ele vai me entender, porque ele é da área, né? E aí eu sorri para ela e disse: então, vamos lá, eu vou te ajudar. Porque a pessoa do RH, ela não vai entender que você é boa se você falar de forma tão difícil. E essa pessoa do RH, ela precisa entender o que você está falando para ela te conectar ao gestor da vaga na próxima fase da entrevista. Se você for eliminada antes, você nem vai chegar a ter acesso a essa pessoa com esse conhecimento técnico profundo, né? Mas eu vou te ajudar. Como é que você explicaria para sua avó esse processo que você acabou de me explicar aqui, né? E aí ela acabou apanhando um pouco mais, acabou conseguindo. E por que eu estou trazendo isso para vocês hoje, né? Que trabalham desenvolvendo pessoas, para pedir que vocês também sejam simples. Né? Quanto mais vocês conseguirem explicar temas complexos de maneira fácil, mais autoridade e relevância você vai ter, não só no mercado, mas em qualquer outro. Né? Quem não consegue ser simples, geralmente não tem o domínio, não tem o conhecimento profundo. Isso aí não é achismo, não. Eu vou até agora usar uma analogia aqui de um desenho que eu fiz para vocês entenderem um pouquinho melhor o processo de aquisição de um novo conhecimento. Então, aqui, ó, vocês estão conseguindo enxergar? É a escada do conhecimento, né? Então, eu desenhei essa escadinha aqui. Se vocês quiserem, o nome dela chama Taxonomia de Bloom, mas aqui eu dei uma pequena adaptada para o nosso cenário, não é mesmo? E ela demonstra o processo de conhecimento, desde o primeiro contato com um tema até quando você passa a dominá-lo, né? Até quando você se torna uma autoridade no tema. Então vamos lá, eu vou dar um exemplo aqui que vocês, mentores de carreira, vão ter facilidade. Quando você pergunta para o cliente: fulano, você conhece o DISC? Né, ele diz: ah, sim, eu já ouvi falar. Inclusive, eu já fiz o teste. E não sei não, acho que não presta muito não. Muita gente fala isso pra gente, né? E aí você fala: sério? Então me conta, qual é o seu perfil? Ele vai falar: ai, não sei, hein? Não lembro. Não lembro, eu acho que é o amarelo. Então, se a gente pensar nessa escadinha aqui, ó, o cliente ele já viu o que é o DISC, mas ele não tem muita certeza. Ele, se muito, ó, conheceu por cima, então ele está aqui no segundo degrau. Se ele não conseguiu te falar qual é o perfil dele, a que cor está associada, o que ele faz com esse conteúdo, ele não tem domínio. Ele só já teve um primeiro contato, mas muito superficial, né? Ele não estabeleceu um relacionamento. Tá? Então, quem está aqui no degrau 2 não é capaz de explicar um conceito, de explicar de onde surgiu a teoria DISC, onde ela é aplicada, né? Por que a gente, como a gente consegue usar ela para vendas,
a pessoa não sabe, né, que essa informação pode ajudá-la, por exemplo, a se relacionar melhor com as pessoas, né, evitar conflitos, utilizar a linguagem que o outro compreenda. Então, se você é mentora de carreira formada por mentoria 10K+, ou pelo Viver de Mentoria, sabe disso dos pés à cabeça, né? Esse conhecimento vai lhe dar não só autoridade, mas também auto-ticket. Por quê? O diz que a gente sabe que é uma ferramenta, e as ferramentas precisam ser utilizadas o dia todo, o tempo inteiro, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. É igual terapia, né? A gente aprende algumas coisas na terapia que a gente passa a utilizar todos os dias para nos tornar uma versão melhor de nós mesmos. Então, quando você domina um tema e você faz ele grudar ali na cabeça do cliente, ele vai crescendo, ele vai ganhando mais dinheiro, ele vai transformando a vida dele, transformando a vida da família dele, das pessoas que se relacionam com ele, né? Então, o conhecimento não é só dela, passa a ser também das pessoas que convivem com ela. Então, você ajuda, inclusive, a mudar a mentalidade, a cultura de muitas famílias, né? Quando você trabalha com mentoria de carreira. Então, você entendeu por que estudar uma ou duas vezes um tema não vai te fazer uma autoridade? Não vai te dar o domínio de que você precisa para se especializar em algo? E é por isso que nós sugerimos que todos os mentores de carreira nichem. Por quê? Porque se você, por exemplo, atua com líderes, você vai passar muito mais tempo lendo sobre liderança, vai instruí-los em diferentes cenários, em diferentes culturas organizacionais. Você estará a todo momento colhendo feedback, vendo o que funcionou, o que não funcionou nesses acompanhamentos, vai começar a entender como funcionam os diferentes perfis dentro de culturas muito distintas, umas mais agressivas, outras mais inovadoras, outras mais estruturadas. Então, você vai estar muito mais conectado a esse nicho do que um mentor generalista, né? Então, a mesma coisa que uma pessoa faz em mentoria com profissionais acima de 45 anos, né? Igual a gente viu a Lu ontem. A pessoa que está focada em profissionais acima de 45 anos, ela sabe de saúde, ela sabe de setênio, ela já estudou de ciclo de vida, de perfil psicológico na idade mais sênior. Ela é uma pessoa que ela está a todo momento buscando, fazendo curadoria de conteúdo na internet, nos livros, relacionado aos interesses desse público específico. Então, isso vai fazer com que uma pessoa vá ganhando autoridade, profundidade em uma fatia específica. Então, quem tem acima de 40 anos, se ele tiver 10 mentores de carreira ali para orientá-lo, ele vai buscar a pessoa que é específica para ela, porque ela destoa ali da multidão. Então, às vezes vocês ficam com medo de nichar, Nicho tem relação com conhecimento, com especialidade, com aprofundamento. A pessoa que tem um nicho, ela pode cobrar um ticket mais alto, porque ela tem uma espécie de especialização dentro daquele tema. Então, todo conhecimento que você tem contato pela primeira vez, é importante que você reflita sobre ele, que você estimule isso a todo momento também nos seus liderados. Você coloque no seu dia a dia, você vá testando, vá avaliando, reformule sempre que necessário, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de falar, dar a sua opinião. Para você ganhar esse salário diferenciado, ter esse destaque, você precisa entregar conhecimentos diferenciados, extraordinários. As suas entregas passarão a ter presença dentro desse público. Ninguém faz nada sendo morno. Quando as pessoas perguntam, Simone, como é que você consegue cobrar uma mentoria R$ 4.700 por 6 sessões? Porque, gente, eu mergulho no problema do meu cliente. Ele não vai sair desamparado. Não é apenas dinheiro. Eu sou uma especialista em desenvolvimento de liderança. Toda a parte comportamental, eu explico para ele como ele faz um feedback, como ele se comunica, qual é a frequência disso,
como ele documenta isso, como ele faz um plano de desenvolvimento. Primeiro, ele precisa entender quem ele é, para saber já, inclusive, quais são os principais gaps do perfil dele e como ele comunica à equipe de modo a não causar impactos negativos ali naquela cultura que ele está começando. Então, eu sou uma especialista, eu estou sempre estudando sobre esse tema, sempre estudando também sobre comportamento humano para dar a visão para o líder do que ele vai encontrar ao longo do caminho. Então, é importantíssimo que vocês não tenham medo. E, geralmente, o papel que vocês que forem ocupar em mentoria de carreira tem relação com aquele profissional que você precisou no passado, né? A minha primeira liderança foi caótica. Por quê? Porque eu não tinha esse conhecimento. A partir do momento que eu fui atrás para tentar entender, eu transformei não só a minha mentalidade, mas como a minha vida, como a forma que eu decidi contribuir com o mundo, né? A partir do meu trabalho. Então, mentoria de carreira tem relação com isso. E posicione-se de forma respeitosa, empática, foque sempre nos aprendizados gerados, né, naqueles que consomem o seu conteúdo, os seus clientes, traga esses reportes, mostre os erros. Não tem problema você também, mentor, mostrar os seus erros, assim como o líder mostra o erro dele, mostra que ele é uma pessoa que também erra, humana, e tá tudo bem, um apoiando o outro. Todas as vezes que você provoca a sua reflexão, que você pilota um projeto, que você erra, que você conserta, você sobe mais um degrau na minha linda escada do conhecimento, tá? Lembre-se disso, né? Todo erro é uma oportunidade de melhoria. Mais um degrau você vai subindo ao encontro da excelência, né? Conhecimento é poder. O líder espetacular, ele desce do pedestal e vem para a arena, ele deixa o ego de lado e vem servir, né? Ele vem com humildade, sabendo que vai errar, mas ele está tão obcecado pelo conhecimento, pelo servir, então ele arrisca a própria pele pela causa que ele serve. E mentoria de carreira e liderança andam assim, né, juntinhas. E o líder ensina o liderado a não ter medo de errar. Assim como o mentor, ele encoraja a equipe a assumir riscos, a ter segurança para falar, a respeitarem quem são. Equipes de alta performance, elas são muito diferentes, né? Os membros, entre eles, chegam num ponto de confiança que eles sabem os defeitos e as qualidades de cada um, né? Eu participei de uma equipe assim, e quando tinha algo que ia ser muito pesado, eles sempre me poupavam. Não, Si, fica aí, não, deixa que essa aqui a gente leva, né? Porque eu era praticamente a mãe deles. Então, e eu confiava neles plenamente, eu sabia que eles estavam indo e nada ia ser falado de mim por trás. Era uma conexão tão forte, é esse tipo de ambiente que vocês precisam fomentar como mentores de carreira, na mentalidade dos seus liderados, que isso amplia demais o crescimento, e também nos líderes que vocês direcionam para que eles também estimulem esse tipo de comportamento e mentalidade dentro da equipe deles, né? O líder, quando ele não é confiável, as pessoas não saem do lugar, porque elas têm tanto medo de errar, e elas sabem que se elas estiverem aqui, né, lindas, subindo na escadinha, e elas caírem, elas vão acabar se estrumbicando, né? Então, por isso a segurança psicológica, a comunicação empática e sempre presente do líder, ele deve ser uma premissa, tá? Em qualquer ambiente de estímulo ao conhecimento. Quando as pessoas não encontram líderes assim, que desenvolvam, que dê o suporte, a segurança de que elas necessitam, elas buscam mentores de carreira aqui do lado de fora. Por quê? Porque elas querem se destacar, elas não querem mais ficar na superficialidade, né? Elas se sentem medianas, elas querem alcançar um lugar de destaque. Agora, se você, o mentor de carreira, não tiver nesse lugar de destaque, como é que fica? Antes de a gente ajudar as outras pessoas, a gente precisa colocar máscara de oxigênio na gente e garantir que nós estejamos em perfeita ordem, segurança e funcionamento para que a gente possa orientar os demais. E conhecimento, autoridade é fundamental. Gostar de estudar, gostar de entender, se importar genuinamente pelo desenvolvimento do outro. E se você foi escolhido como mentor,
por uma pessoa, provavelmente você já tem um lugar de respeito na mente desse cliente. Ele já sabe que você tem o conhecimento, tem o resultado de que ele necessita, e ele espera que você acompanhe ele em cada um desses degraus que eu mostrei aqui, até o resultado. Então, ele sabe que você provavelmente já se esfolou nessa escada do crescimento, e ele se sente motivado, ele sente ali, né, os neurônios dopamínicos dele despertados, e o conhecimento, a confiança, eles estão muito associados aos atingimentos de resultados. E isso vai fazer com que o seu cliente trabalhe com afinco para chegar, para evoluir dentro da área dele. Então, mentoria de carreira, gente, é sobre conhecimento, sobre apoio, sobre servir de forma genuína e humilde, e sobre disponibilizar a sua mente para a solução do problema do outro, para o desenvolvimento do outro, diante do que é objetivo e sucesso para ele. Então, não tem nenhuma relação com ego e autoridade, mas principalmente servidão.